Olá, meus amigos. Aqui estamos nós, então, para mais uma aula do nosso curso de prescrição penal. Meus grandes amigos, nós já falamos muitas coisas sobre a prescrição. Só que agora chegou um momento muito importante do nosso curso. Um momento, inclusive, angular, um momento principal, que é o momento que nós vamos começar a falar sobre as modalidades prescricionais, as modalidades da prescrição. Então vejam, nós estamos falando da prescrição da PPL, ou seja, as prescrições que envolvem penas privativas de liberdade, ou seja, reclusão, detenção e nas contravenções a prisão simples. Dentro desse gênero, nós estamos falando da prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva. Bom, aqui, senhores, é importante lembrar que nós temos a prescrição da pretensão punitiva e temos a prescrição da pretensão executória. A punitiva é o momento da vez. E é importante ainda lembrar mais uma coisa. É importante lembrar que agora nós vamos falar das espécies. A prescrição da pretensão punitiva tem espécies. Então, eu digo aos senhores agora que nós vamos para a prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva, PPP, propriamente dita. PPPPD. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Ou ainda a pretensão da pretensão punitiva da ação penal. Ou prescrição da pretensão punitiva da ação penal. Bom, primeira coisa, senhores, de quem é o direito de punir? Concordam comigo? É do Estado. O Estado tem o direito de punir. Agora, algumas vezes, em virtude do lapso temporal, o Estado perde esse direito de punir. Só que vocês vão de concordar comigo que é preciso, meus senhores, dar a possibilidade da pessoa exercer o direito para depois poder tirar dela. Se a pessoa não tem chance de exercer um direito, não tem por que tirá-lo. Concordam comigo? Então o Estado vai ter todas as possibilidades, da forma mais ampla possível, de exercer o direito de punir. Fracassando nessas possibilidades, aí sim nós podemos afirmar que o Estado vai perder o direito de punir, vai ser tirado dele através da prescrição. Então isso é muito importante a gente saber. Lembrem que ampla defesa serve para o acusado, mas a ampla defesa ou a ampla exercício de ação penal serve também para o MP, para a acusação, para o querelante. Então nós temos, meus amigos, aqui uma primeira característica, que é a prescrição da pretensão punitiva da ação penal. Qual é o grande pressuposto dessa prescrição? É isso aqui que eu vou colocar agora em azul. Senhores, lembrem, na prescrição da pretensão punitiva propriamente dita ou da ação penal, não há o trânsito em julgado. Aqui está. Não há o trânsito em julgado. Ou seja, amigos, ainda não ficou uma decisão condenatória irrecorrível, nem para a acusação, nem para a defesa. Não tem trânsito em julgado para ninguém, certo? Então é por esse motivo que a gente chama da ação penal. Ou seja, era possível ainda o processo ter continuidade, a ação penal ter continuidade, mas em virtude do lapso temporal que passou, não há mais essa possibilidade. E quando a gente fala disso, então, meus senhores, a gente parte finalmente para o cálculo. Muitos perguntam, professor, qual é o prazo prescricional?
O crime leva quanto tempo para prescrever? Existe uma resposta para isso? Claro que existe. Mas a resposta é depende. Depende do que, meus amigos? Depende de uma tabela que nós temos no artigo 109 do Código Penal. Num primeiro momento, senhores, certo? Ela serve para a prescrição da pretensão punitiva da ação penal. É a base. Mas nós vamos usar essa tabela para outras modalidades também. Para intercorrente, para retroativa e para a prescrição da pretensão executória. Da mesma maneira, do mesmo jeito. Então, o 109, ele vai trazer uma tabela. E a base para a gente saber quanto tempo um crime leva para prescrever é exatamente, meus amigos, o máximo da pena privativa de liberdade abstrata, ou seja, a previsão abstrata. Então, por exemplo, se o delito é um delito de furto, que a pena é de 1 a 4 anos, são os 4 anos que tomam por base para calcular essa modalidade de prescrição. É sempre a pena máxima, até porque em uma condenação, o máximo que o sujeito pode pegar de pena é aquela ali. Então, o crime tem um preceito primário, matar alguém. O secundário, reclusão de 6 a 20 anos. Nós pegamos o preceito secundário, subtrair passivo para outra coisa, lei móvel. É o primário. Secundário, reclusão de 1 a 4 anos. Pegamos o secundário, pegamos a pena máxima. Pegando a pena máxima, nós vamos para a tabela do artigo 109. E lá, nós vamos ter o quê? Nós podemos ter, meus amigos, 3, 4, 8, 12, 3, 4, 8, 12, 16 e 20. São 6 possibilidades. Então, um crime pode prescrever em 3 anos, pode prescrever em 4 anos, pode prescrever em 8 anos, pode prescrever em 12, pode prescrever em 16, pode prescrever em 20. Detalhe importante, se cair numa prova, por exemplo, só tem um deles que é ímpar, que é esse aqui, o menor prazo. Então, amigos, o prazo mínimo prescricional do Código Penal brasileiro são 3 anos. Até 2010 eram 2. Com a nova lei que surgiu em 2010, passou a ser de 3 anos. Depois fica 4, e aí 24 em 4. 4, 8, 12, 16, 20. Mas quando prescreve em 3? Quando prescreve em 4? Quando prescreve em 8? Quando prescreve em 12? Quando prescreve em 16? E quando prescreve em 20? Vamos para a tabela. Aqui eu estou indo devagar, que o quadro está com algum probleminha que tem que ser resolvido. Enfim. Olhem o 109 aqui, meus amigos. Vamos para ele. Artigo 109. Prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Ou seja, nós estamos falando da prescrição da pretensão punitiva da ação penal. Não tem trânsito em julgado para ninguém ainda. Aí vem comigo. Olhem aqui o que diz. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, esse antes de transitar em julgado, lembrem, por favor, é tanto para a acusação quanto para a defesa. Não há trânsito em julgado para ninguém ainda, certo? Cuidem em relação a isso. Salvo o disposto no parágrafo 1º do 110 desse código, isso aqui não nos interessa agora, regula-se pelo quê? Olha que bacana. Pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime.
Aí nós vimos as modalidades: 20, 16, 12, 8, 4 e 3. Essas aqui todas foram colocadas já ali no quadro para vocês. Quando vai ser 20? Quando o máximo da pena é superior a 12. Ou seja, não é igual a 12, é superior a 12. Então, por exemplo, o crime de estupro de vulnerável, que a pena é de reclusão de 8 a 15 anos. Pronto, 15 é superior a 12? É. Então esse crime vai prescrever em 20 anos. A Lei 13.964 de 2019, que foi apelidada de Lei Anticrime, estabelece em um dos dispositivos que o máximo da pena privativa de liberdade não pode ultrapassar 40 anos. Todavia, não fez ainda referência à tabela do 109. Então, nesse sentido, nada alterou. Então, do superior a 12 é 20. E se for igual a 12 ou acima de 8? Olha que curioso. Superior a 8 e igual ou inferior a 12. Por exemplo, o estupro, que a pena é de reclusão de 6 a 10 anos. 10, que é o importante, é superior a 8? É. Excede a 12? Não. Nesse caso, o crime tem 16 anos de validade para o Estado poder aplicar uma sanção, aplicar uma pena. 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Se diz não excede a 8, é igual a 8 também. Acima de 4 e não ultrapassa 8. Então, um crime que tem a pena, por exemplo, furto qualificado, 2 a 8. 8 é igual a 8, concordam comigo? O crime vai prescrever em 12. 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. O exemplo é o furto, reclusão de 1 a 4 anos. O furto, meus amiguinhos, é um exemplo clássico disso, porque a pena é de 1 a 4. Não excede a 4 anos, vai prescrever em 8. 12 é o furto qualificado, 8 é o furto simples. 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior não excede a 2. Então, por exemplo, o crime de prevaricação, pena 3 meses a 1 ano, é igual a 1 ano. Nesse caso, prescreve em 4. Se vocês pegarem o 319 do Código Penal, que é o crime de prevaricação, vocês vão ver que a pena é de 3 meses a 1 ano e multa. Então, 4 anos. 3 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano. É o exemplo da ameaça. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. 6 meses é inferior a 1 ano, prescreve em 3. Como eu disse para vocês, na verdade, até 2010 era 2 anos. Mas aí prescrevia muita contravenção penal e prescrevia muita infração de menor potencial ofensivo. Por isso o legislador entendeu por bem estabelecer uma outra tabela. Então, como é que a gente fecha a nossa tabela aqui? Vai dar um estalinho. Pronto. Nossa tabela fecha assim. 3, quando o máximo for o quê, meus amigos? 1 ano. 4, quando for acima de 1 e menor ou igual a 2. 8, quando for maior que 2 ou menor ou igual a 4. 12, quando for o quê? Maior que 4, menor ou igual a 8. 16, quando for maior que 8, menor ou igual a 12. E 20, acima de 12. É bom saber essa tabela de cor. Sempre é bom saber essa tabela de cor, porque, na verdade, meus amigos, volta e meia ela pode cair em prova. E vamos ser honestos, não é muito difícil conhecer essa tabela. Cá entre nós,
não tem muito mistério. É só dominar ela direitinho. É a famosa tabela do 109. Bom, o que a gente viu? A gente viu aqui que 3 é o prazo mínimo. Aliás, é o mínimo de tempo que um crime do Código Penal pode prescrever. Agora, é importante cuidar as chamadas, vamos botar em vermelho aqui, destacar bem, as exceções. Ou seja, situações que fogem dessa tabela, que fogem do 109, certo? A primeira delas não é de pena privativa de liberdade, mas é de multa. Artigo 114 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Vamos dar uma olhadinha no 114. Olhem aqui, prescrição da multa. Prescrição da multa. Vocês vão ver que não é no mínimo 3, é 2. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única cominada, ou seja, uma contravenção penal que só tem como previsão multa, ou a única aplicada, quando o tipo penal diz reclusão de 1 a 6 meses ou multa. Se o juiz aplicar só a multa, prescreve em 2 anos. Está aqui. Essa é a primeira exceção. Temos uma segunda exceção agora. A segunda exceção, amigos, está na Lei de Drogas, certo? Do artigo 28. Aqui está a Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Nós vamos lá para o artigo 28. Chegamos no 28, o famoso porte, né? Usuário de drogas. Olhem aqui. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal. Se não for para consumo pessoal, é tráfico. E aí segue a tabela do 109. Drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. Só que vocês vão ver que a pena não é privativa de liberdade. Não tem prisão para o usuário. É advertência, prestação de serviços comunitários e medida educativa. Isso quer dizer o quê, meus grandes amigos? Isso quer dizer que é preciso um prazo prescricional diferente, porque eu não posso usar a tabela do 109, já que não tem o prazo máximo. Então, o que eu faço? Eu vou para o artigo 30, e o artigo 30 é claro ao dizer, prescreve em quanto tempo? Em 2 anos a imposição e a execução das penas desse artigo, até esse artigo. No tocante à interrupção do prazo, 107 seguintes do Código. Então vejam, meus amigos, quando se tratar da Lei de Drogas, também nós vamos ter uma exceção, o prazo passa a ser de 2 anos. Tem outro prazo inferior a 3, além da multa, além da Lei de Drogas para o porte? Tem. Aí, meus amigos, nós vamos para o Código Penal Militar, Lei 1101 de 69. E aí nós vamos para o artigo 125. Vamos até ele. 125. Vejam que tem uma tabela. E vocês vão ver o inciso 7, que fala em 2 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Então nós temos aí mais uma exceção. É a multa, é o porte de drogas, certo? É o porte de drogas. Quando a pena é igual, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou não ultrapassa 2, se o máximo da pena é inferior a 1 ano, é 2. Então é importante cuidar isso também. E também tem uma outra exceção, que é um caso independente da pena máxima, que é morte. Óbvio que não tem mínimo e máximo, é morte ou é morte.
certo? Em caso de guerra, nós temos previsão da pena de morte. Nesse caso, prescreve em 30 anos. Então, nós temos o quê? Regra geral, prazo mínimo, 3 anos. Tem exceção? Tem. 2 anos, quando a multa for a única combinado aplicada, para o porte de drogas e quando nos crimes militares a pena máxima for inferior a 1 ano. Quando se tratar de pena de morte, prescreve em 30. Então, vamos colocar aqui, arrumar nossas exceções. (114), 2, artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, 3, artigo 125, inciso 7 do Código Penal Militar e cuidado especial aqui para o artigo 125, inciso 1 do CPM. Aqui esses 3 é 2, aqui é 30. Certinho? Vamos cuidar isso então, meus amigos, que é muito importante. Dito isso, a gente vai agora falar, para terminar esse módulo, né, para terminar esse bloco, sobre as fases da dosimetria. Fases da dosimetria. Então agora eu vou apagar tudo que está aqui, porque não é mais cálculo que nos interessa. Vamos eliminar aqui a tabela. Já entendemos, vocês já têm aí tudo certinho. Agora, o que nos interessa é a questão envolvendo a dosimetria. Bom, quando a gente fala em dosimetria, meus amigos, nós temos que lembrar que o cálculo da pena privativa de liberdade, ele é trifásico, ou seja, ele é feito em 3 fases. Vamos por aqui. Primeira fase, segunda fase e terceira fase. Primeira fase, meus amigos, nós chamamos de pena base. Pena base é quando o juiz vai estabelecer a pena no primeiro momento, entre o mínimo e o máximo. Então vamos tomar, por exemplo, o crime de furto, 1 a 4. O artigo 59, ele traz as circunstâncias que o juiz vai analisar para aplicar entre o 1 e o 4. Antecedentes, personalidade, comportamento da vítima, por aí vai. Na primeira fase, a pena mínima não pode ficar abaixo de 1 ano. E, ao mesmo tempo, não pode ficar acima de 4. Ou seja, não pode ficar abaixo do mínimo, nem acima do máximo. Logo, o que nós vamos usar sempre é a tabela do 109. Por consequência, a primeira fase não influencia na dosimetria. Ou seja, meus amigos, quando o juiz aplica a sentença e vai usar a primeira fase para colocar entre o mínimo e o máximo, não muda nada, segue as regrinhas tradicionais do artigo 109, com aquela tabelinha que nós já vimos. Bom, segunda fase é a pena intermediária. É onde se analisa as agravantes, artigo 61 e 62 do Código Penal. São circunstâncias taxativas, ou seja, só essas são agravantes, e as atenuantes.
Atenuantes, artigos 65 e 66 do Código Penal. Qual é a grande característica das agravantes e das atenuantes? Elas são genéricas. Não existe uma quantidade. É o juiz que vai analisar o caso concreto e vai agravar quanto ele entende necessário e atenuar quanto ele entende necessário. Logo, como não há números envolvidos, o critério é genérico, eu posso afirmar que nessa segunda fase, ou a segunda fase, não influencia, aqui cuidado, onde eu botei dosimetria, é prescrição. Não influencia na prescrição, no cálculo prescricional. Mas olha o que eu boto do lado, RG. O que quer dizer RG, meus amigos? RG quer dizer regra geral. Ora, se eu digo regra geral, é porque existe o quê? Exceção. E a exceção, meus amigos, está nas atenuantes. De forma mais precisa, certo? De forma mais precisa, no artigo 65, inciso 2 do Código Penal. Por quê? Vem comigo. Vamos ver. Vai dar o estalinho. Foi o estalinho. Vamos lá para o artigo 65, que fala das atenuantes. É o inciso 1, olha lá. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Sempre atenuam a pena. 1. Ser o agente menor de que 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Senhores, muito cuidado. Muito cuidado aqui. Primeiro, ser menor de 21 anos na data do fato, não importa o momento da sentença, mas do fato, é uma atenuante. O juiz tem que atenuar. Ou maior de 70 na data da sentença. Não importa o fato, mas sim da sentença. O juiz tem que atenuar. Certo? São atenuantes? São. Mas por que eu estou dizendo que eles influenciam no prazo prescricional? Porque nós vamos agora nos remeter para o artigo 115. Vem comigo lá no 115 do Código Penal Brasileiro. E olha o que o 115 diz. Qual é a palavrinha aqui? Redução, não é isso? Redução dos prazos prescricionais. Em que casos nós vamos ter redução? Ao tempo do crime menor de 21 anos, data da sentença maior de 70. Reduzido de quanto? Metade. Então vejam que esse caso, menor de 21 anos na data do fato, maior de 70 na data da sentença, é, meus amigos, a única situação de atenuantes que vão influenciar. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo bem singelo, mas que é muito importante. Vamos pegar um crime, por exemplo, de roubo, 1 a 4. Pela tabela do 109, se o crime tem pena máxima igual a 4 anos, ele prescreve em 8. Agora, se o sujeito tinha 20 anos quando praticou o fato, já não será 8. Será o quê? 4 anos o prazo prescricional. Ou então, se na data da sentença o indivíduo tiver 70 anos, ou 71, ou 72, de 8 anos vai prescrever em 4 anos, porque é reduzido pela metade. Então é o único caso da segunda fase da dosimetria em que a atenuante, a agravante nenhuma influencia, mas a atenuante aqui, certo? Menor de 21 na data do fato, maior de 70 na data da sentença, vai influenciar porque vai cortar pela metade. Bom,
Aqui, cuidado. Vamos deixar bem claro, é menor de 21, não é menor de 18. O Código Civil não derrogou esse critério, certo? Menor de 18, meus amigos, nem crime comete. Menor de 18 comete ato infracional, sai do Código Penal, vai lá para a Lei 8.069 de 90, que é o ECA. Então aqui continua sendo 21 anos na data do fato, certo? Pergunta que já caiu em prova. Professor, é preciso a juntada da certidão de nascimento? O STJ respondeu isso para nós já. Resposta é não. Basta cuidar a súmula 74 do STJ. Súmula 74 diz o seguinte, acompanhem aqui comigo. Para efeitos penais, um efeito penal, por exemplo, é a prescrição. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Mas o único documento hábil é certidão de nascimento? Não. E se tiver uma certidão de casamento? Serve. Vai dizer ali o nascimento dele. E se for certidão de óbito? Mesma coisa. Basta que seja um documento hábil. Pode ser carteira de motorista? Pode. Então não é obrigatória a certidão de nascimento. Cuidado em relação a isso também. Sobre os 70 anos. Sobre os 70 anos, o entendimento atual que nós temos é que são 70 anos da data da sentença, certo? Da data da sentença. Essa sentença, meus amigos, ela é uma sentença recorrível, mas pode ser também do acórdão, quando o acórdão confirmar a sentença condenatória, certo? Ah, professor, mas o Estatuto do Idoso fala que é considerado idoso pessoas com idade acima de 60. Tudo bem, só que ele não alterou o Código Penal. Mesmo, se vier uma questão em prova dizendo assim, todo idoso ao cometer um crime terá o prazo prescricional reduzido pela metade. Está certo? Vai estar errado. Por quê? Porque o idoso tem idade acima de 60, vamos supor 65. Ele comete um crime de furto. Ele vai ter redução do prazo prescricional? Não, porque embora ele seja idoso, com idade acima de 60, ele está com idade abaixo de 70 anos. Então ele não vai ter a redução do prazo pela metade, certo? Cuidem isso então, que é muito importante. Dito isso, a gente finalmente chega na terceira fase. E a terceira fase eu vou botar aqui para cima, porque eu vou precisar de uma atenção mais especial para ela. A terceira fase, se a gente for olhar a título de regra geral, é a única que poderá influenciar no prazo prescricional. Então vamos aqui. Terceira fase. Causas obrigatórias de aumento e diminuição da pena. Bom, o que são causas de aumento e diminuição da pena? São circunstâncias, são casos em que a pena poderá exceder ao máximo e, no mínimo, ela poderá ficar abaixo do mínimo. Na pena base, tem que ficar entre o mínimo e o máximo. Nas agravantes e atenuantes, as agravantes, por mais que existam, não podem ultrapassar o máximo e as atenuantes não podem reduzir abaixo do mínimo. Mas as causas de aumento e diminuição, primeiro, são obrigatórias. Se elas estão presentes, o juiz tem que aplicar. Em segundo lugar, as causas de aumento podem fazer com que a pena fique acima do máximo e podem ficar abaixo do mínimo. Essas variações, esses aumentos e diminuições são variáveis. Então, amigos, nós vamos ter aqui, ó,
causas de aumento de pena variáveis, como, por exemplo, o aumento de 1/6 à metade, como é o caso do concurso formal. Nós temos causas de diminuição de pena variáveis. Diminuição de pena variáveis. Um exemplo é a tentativa, reduz a pena de 1 a 2/3. As causas de aumento e diminuição, elas podem estar tanto na parte geral do Código Penal, como na parte especial do Código Penal. Agora vamos ver essas causas de aumento de pena variáveis. 1/6 à metade, certo? Por exemplo, um crime de furto. O crime de furto, em concurso formal, vai ter a pena de 1 a 4 aumentada de 1/6 à metade. Então, amigos, vamos lembrar aquilo que eu falei. Tem que se dar todas as chances para o Estado poder exercer o direito de punir. Então, a gente sabe que a maior possibilidade é um aumento de metade. Concordam que metade é maior que 1/6? Então, a gente vai pegar sempre o maior aumento. Porque a causa de aumento é obrigatória e existe a possibilidade desse aumento ser pela metade. Então, 1 a 4, por exemplo, ficaria o quê? 1 ano e meio a 6 anos. Aí eu pegaria o 6, e o 6 na tabela do 109 me levaria até 12 anos, e não a 8. Ou seja, eu uso, finalmente, então, a majorante ou causa de aumento de pena influenciando no prazo prescricional. Sempre pegando o maior aumento. As causas de diminuição também são obrigatórias, como na tentativa, 1/3 a 2/3, certo? Tem que aplicar a causa de diminuição? Tem. Mas não dá para esquecer que tem que pegar a menor diminuição. Então a gente tem que pegar aqui, ó, que eu vou escrever, menor diminuição. Eu não posso pegar a maior, porque pode acontecer a menor e eu estou tirando chance do Estado. Então, a menor diminuição de todas é o 2/3. Então, se eu pegar, por exemplo, o crime de furto de 1 a 4, que for tentado, eu tenho que tirar 2/3 do 4, certo? Vai dar 1 ano e pouco. 1 ano e pouco, amigos, o crime já vai prescrever em 4, não vai prescrever em 8. Perceberam a diferença? Então, aqui, cuidem. Causas de aumento de pena variáveis. Sempre que for causa de aumento de pena, eu pego o maior aumento. Causas de diminuição de pena variáveis. Sempre pego a menor diminuição. E quando ocorrer simultaneamente? Então vamos botar aqui. E se for simultâneo? Se for simultâneo, amigos, nós vamos usar a seguinte fórmula. PM, que é a pena máxima, mais M positivo, que é o quê? Maior aumento, menos menor diminuição. Então, o furto, por exemplo, tá? 1 a 4. Exemplo, aumenta de 1/6 à metade. Vai ficar 1 ano e 6 meses a 6 anos. Certo? Menos a menor diminuição, que é 2/3. Então, eu tiro 2/3 de 1 ano e 6 meses, deve ficar mais ou menos 6 meses. 6 meses, volta a ficar 1 ano. A menor diminuição é 2/3. Então, meus amigos, aqui ficaria
6 vezes 2, 12. 4 anos, 2 anos. 2 anos e 6 meses. Certo? Essa é a pena final. 2 anos e 6 meses, menos 1 ano e 6 meses, vai ficar aproximadamente 1 ano. O crime vai prescrever em 3. Então, para resumir e para terminar esse ponto, fica a regrinha, para que a gente não esqueça de forma nenhuma. Quando se tratar de causa de aumento de pena variável, eu pego sempre o maior aumento. E aí, com base nele, eu calculo o prazo prescricional. Quando for causa de diminuição variável, eu pego sempre a pena máxima e tiro a menor diminuição. Uso esse número para calcular o prazo prescricional. Quando houver as duas no mesmo caso concreto, eu pego a pena máxima, boto o maior aumento e tiro a menor diminuição. Vai dar o cálculo do prazo prescricional. Certinho? Beleza. Como começa? Como a gente inicia a contagem do prazo prescricional? Aí, amigos, é assunto para a nossa próxima aula. Por enquanto, ficamos por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.